Ela desafiou todo o Brasil e os conceitos de gênero do século passado, quando isso nem era uma pauta existente ainda. A Roberta Close carregou por anos o título de mulher mais bonita do Brasil, em uma época na qual nem mesmo dentro da comunidade, que era GLS, ela era incluída. E mesmo assim, apanhando muito e sendo muito exposta a condições e situações humilhantes em rede nacional, ela conseguiu ter uma história de sucesso com várias nuances e polêmicas que eu quero muito que você veja comigo, porque eu quero saber se você vai se chocar tanto quanto eu me choquei. Eu me chamo Alex Alves e esse é o Baú Explica no YouTube. Para você apoiar o canal, basta deixar o seu like, hypar e comentar no vídeo. Não te custa nada e demora um segundinho só para você fazer a diferença no nosso canal. Se você puder e quiser ser um apoiador do Baú, faça como a Karine e a Mona Lisa, queridíssimas. Se tornando apoiador do canal com selo de Bowser Raiz, além de fortalecer o nosso trabalho, você participa do nosso grupinho exclusivo no Telegram. E você vai ter acesso antecipado a vídeos exclusivos, tem figurinhas nos comentários daqui e o Baú vai te seguir lá no Instagram também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo para fazer parte da nossa Máfia B. Baú! A Roberta Close nasceu no dia 7 de dezembro de 1964, lá no Rio de Janeiro. Gente, nessa época, identidade trans era uma patologia. Isso quer dizer que era algo tratado como doença mental. Existiam tratamentos psiquiátricos e hormonais para tentar curar isso da cabeça de quem sentia essas coisas. Esse contexto é muito importante para a gente ter, porque eu tenho visto nos comentários dos últimos vídeos desse especial que eu estou fazendo, muita gente fazendo muitas comparações com algumas coisas que acontecem hoje em dia. Então vamos combinar aqui que a gente está alinhado de que era outro mundo, outro Brasil, outra sociedade, muito diferentes e muito mais cheios de repressão, invisibilidade e estigmatização dessa comunidade, tá bom? Lá fora, até que já existiam movimentos um pouquinho mais combativos, como por exemplo o Stonewall de 69, só que no Brasil era muito raro esse tema ser debatido ainda. Quase não existia referência disso na mídia. Eram muito raros os casos de pessoas como a Rogéria, por exemplo, que estava na TV nessa época. Mesmo assim, essas pessoas tinham que se adaptar muito para se fazerem presentes. A própria Rogéria, por exemplo, se definia como transformista. O termo transformista veio para suavizar a pessoa travesti, porque a pessoa transformista era a pessoa que estava ali atuando, entretendo, expressando a sua arte, então isso descia mais suave para as pessoas mais tradicionais. A Rogéria também era muitas vezes apresentada como uma pessoa que, apesar de tudo, era de família. Então aí você já percebe todo esse estigma que existia muito fortemente nesse período. Fato é que a Roberta Close, que era a caçula de 3 filhos, desde criancinha já se identificava como uma menina. E ela sempre sentia muita resistência a esse fato, aonde quer que ela fosse. Na escola, por exemplo, ela falava que ela sempre apanhava, nas ruas ela era sempre encarada, em casa a mãe repreendia, e também em casa o pai simplesmente não aceitava essa situação. E como a aparência da Roberta sempre foi mais feminina, ela conta que quando ia gente de fora na casa dela, o pai da Roberta dizia que ela era empregada ou filha da empregada. Agora você pensa, o que deve ser para a cabeça de uma pessoa você ter que ver o seu pai tendo vergonha de falar que você é filho ou filha dele? Não é à toa que a ANTRA Brasil, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, já tem pesquisas mostrando que 42% da população trans já tentou tirar a própria vida pelo menos uma vez. Então eu nem preciso falar que a infância e a adolescência da Roberta Close foram psicologicamente muito pesadas e muito dolorosas. Ela já contou que na infância era bem difícil, mas que na adolescência isso tudo começou a se tornar algo insuportável. Como ela começou a crescer, o aspecto físico dela começou a chamar muita atenção. Ela tinha um nome morto de menino, mas o físico dela era todinho de mulher. Ela conta que ela ia à praia usando biquíni e que o povo fazia rodinhas para poder ver ela e entender o que ela era. Gerava muita curiosidade. Aos 14 anos de idade, ela saiu de casa e conseguiu se abrigar na casa da avó dela. Mas ela já sabia que o caminho para ela conseguir viver a vida dela e ser efetivamente quem ela era só ia ser possível quando ela conquistasse a independência financeira dela. E, gente, se tem uma coisa que a gente tem que falar aqui é que a Roberta tem um privilégio
que poucas pessoas têm nessa vida. A mulher era muito bonita, mas muito bonita mesmo. A mulher está um luxo. Isso num tempo em que não existia procedimento estético possível a cada esquina, não. Basicamente, ou você era uma pessoa bonita, ou você tinha que aceitar o fato de que você não era, e vida que segue. E sem hipocrisia aqui, gente, beleza abre portas. E a Roberta, com 16 anos, conseguiu abrir uma das poucas portas que o mundo abriria para ela como a figura que ela era. Ela conta que ela estava parada na rua em Copacabana, simplesmente aparece do nada Caetano Veloso e o produtor Guilherme Araújo, que viram ela, acharam ela muito bonita e chamaram ela para fazer um teste em uma agência de modelos. No primeiro teste, ela foi aprovada. E daí para frente, ela começou a figurar em várias revistas, desfiles de carnaval, eventos, desfiles de modelo, campanhas publicitárias, e ela foi capa da revista Close. As edições da Close com a Roberta eram sempre um enorme sucesso de vendas. A Roberta disse que ela tinha muitos problemas com a família usando o nome Roberta Gambini, que é o nome dela, porque vinculava ao nome da família, e eles não queriam isso. Então, como as pessoas começaram a reconhecer ela como a Roberta da revista Close, nasceu ali então a Roberta Close, porque ela adotou o nome artístico vindo dessa revista. A Roberta foi ficando cada dia mais famosa e acabou explodindo em 1984, quando ela posou para Playboy. O Brasil só falava nessa edição com a Roberta e ela acabou recebendo outro convite para posar no mesmo ano. Ela esteve na revista Playboy, então, em 2 edições no mesmo ano, que foram as 2 edições mais vendidas de 1984. Notem, porém, que mesmo sendo as edições que ficaram famosas como as revistas da Roberta Close, ela nunca foi a modelo na capa. Isso sempre foi um tabu muito grande nessas publicações. A Playboy nunca teve uma mulher que não fosse cis na capa até hoje, mas eles sempre usaram pessoas não cis para poderem aumentar as vendas. A Roberta chegou a posar uma terceira vez para Playboy em 1990, depois da redesignação sexual dela, mas também não foi capa. A Roberta foi eleita nos anos 80 por uma publicação dos Estados Unidos como a mulher mais bonita do Brasil. Mas o que era para ser um título para ser celebrado acabou saindo desse jeito na mídia nacional. A mulher mais bonita do Brasil é homem. É mole isso, gente. Mas ela estava estouradíssima na mídia. A Roberta começou a fazer peças de teatro, novela, e teve o seu próprio programa de televisão na extinta TV Manchete, o Big Close. Ela entrevistou até a Xuxa nele, gente. Nós ficássemos numa ilha, nós duas sozinhas, será que a gente ia se chatear muito? Eu pelo menos acho. O que a gente ia fazer, nós duas numa ilha juntas? Bem, eu numa ilha com você, menina. Você gosta de se queimar à vontade? De quê? De pegar sol à vontade? Assim, sem Eu roupa? adoro. Adora? Pegação. Ótimo, que eu também. Eu sou carioca, nasci na praia, então... Pois é, mas tem uma coisa também, né? Eu acho que eu ia matar a curiosidade de muita gente que tem por aí, porque eu tô curiosa, porque você é bonita demais, eu não entendo uma coisa. Eu queria... Juro, olha como eu fiquei vermelha agora, sabe? E eu também. Alô, tchau. Ai, que bonitinha que ela é, né? Vocês veem aí que a curiosidade pelo tema da Roberta não ser uma pessoa cis era generalizado, né? E as pessoas começaram a falar sobre pessoas não cis na TV aberta. Olha a porta que essa mulher abriu, gente. A Xuxa era um dos nomes mais fortes da TV brasileira nesse momento e estava no programa da Roberta Close. E aí veio uma das primeiras polêmicas da carreira da Roberta. Ela foi convidada para estrelar um clipe do Erasmo Carlos. O Erasmo tinha dito que era uma música feita para a própria Roberta Close, chamada Close. Uma música bastante estereotipada, com uma letra bem questionável também. Acontece que quando o clipe da música saiu, as pessoas começaram a comentar o fato da Roberta não ser uma pessoa cis e acharam que eles pudessem estar tendo um caso. O Erasmo não gostou desses boatos, ficou constrangido, mudou a versão dele e daí pra frente começou a falar que a música não tinha sido feita para Roberta Close e não mudou essa versão nunca mais. A Roberta fala até hoje que eles nunca tiveram nenhum caso de fato, e eu acho que ela não precisaria mentir sobre isso hoje em dia. Mas é uma pena que ele mudou a história, a versão da música, por conta de boatos ou por preconceito mesmo. Outra polêmica que existiu envolvendo a Roberta é a eterna rixa que ela tinha com a Monique Evans. Você sabia disso? As duas eram 2 nomes ultra famosos, desejadas e comentadas pela população inteira. Acontece que sempre tinha
muito boato sobre o fato da Monique Evans ter muito incômodo e resistência com a presença da Roberta Close em qualquer coisa. A Monique não aceitava o fato da Roberta ser tão paparicada e requisitada em todos os trabalhos como modelo. Só para vocês terem ideia, a Roberta chegou a desfilar para o Jean Paul Gaultier, um dos maiores nomes da indústria da moda de todos os tempos. Teve até um episódio que saiu bastante na mídia, em que as modelos foram para um trabalho de avião em classe econômica. A Roberta Close teria sido a única a ir de executiva. E isso aumentou muito o incômodo da Monique Evans, que era uma das modelos na classe econômica. Mas assim, gente, vamos falar a verdade aqui? Contrato é contrato, cada um faz o seu e pede o que acha que pode pedir. Você não pode culpar uma pessoa contratada pelo valor ou condições que ela colocou no contrato dela. Coloca no seu também. Tem até essa foto aqui de 1999, delas juntas, que parece que tudo estava bem. Mas em 2014, o Extra fez uma entrevista com a Monique Evans e perguntou sobre a rixa e a relação entre elas. A Monique falou o seguinte: bonito, não tem estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Vou ler aqui. Eu era modelo, fiz mais de 40 capas de revistas e desfilava. Ela, Roberta, chegou do nada e vestia 42. Como que alguém pode ser modelo vestindo 42? Ela fazia sucesso por ser bonita e em concursos de pessoas transexuais. Mas não era justo ela ganhar mais do que uma modelo profissional. Eu fiz muito mais sucesso do que ela como modelo, mas apesar disso tudo, não guardo mágoas. O Extra ainda perguntou para Monique o que ela achava da Roberta ter optado por uma vida dedicada à família agora no exterior, e a Monique respondeu: acho super normal. Eu também fiz essa escolha de fugir da mídia. Que é isso, velho? A diferença é que ela se casou com um gringo e eu não, afinal, eu nem quis. Eu tô muito feliz. Então tá bom. Baú! Em 1989, a Roberta Close foi para Londres para fazer uma cirurgia de redesignação sexual dela. E voltou, deu tudo certo com a cirurgia. Só que daí pra frente ela começou a enfrentar duas grandes batalhas. A primeira foi a documental. Naquela época não existia a possibilidade de adequação de nome que a gente tem hoje. Ela passava por diversas situações super constrangedoras, especialmente fora do Brasil, tendo que explicar toda vez em que ela apresentava os documentos dela, porque estava tudo com o nome morto que ela tinha. A Roberta teve que conviver com isso até 2005. Então foram 15 anos depois da redesignação sexual dela que ela conseguiu finalmente ter o seu nome real aparecendo nos documentos dela. A outra batalha da Roberta foi na mídia. Ela começou a ser questionada publicamente sobre a vida íntima e sexual dela. Um dos casos mais famosos é o que aconteceu no Domingão do Faustão, em que ele foi bastante incisivo com ela, dizendo que ela estava ali basicamente por causa da cirurgia. Você é um exemplo. Quanto tempo você já operou? Você teve aqui uns 3, 4 anos? Mais uns 5, 6 5 anos. ou 6 Muita anos. bobagem, Você muita cada bobagem. vez está mostrando que está mais alegre, mais feliz, Exato. e Mais segura, mais segura. do que você Mais fez. importante é estar mais segura. Você é uma exceção ou você conhece outras pessoas que fizeram Eu operação acho e que, estão bem? não, eu acho que cada pessoa é seu mestre. Cada pessoa é uma maneira de ter um corpo. Eu não tenho uma coisa nada a ver com a outra. O que eu fiz foi uma coisa muito particular. Infelizmente, as pessoas têm, né, sabem o que eu fiz, mas isso não mudou muito na minha vida, não. Agora, o Mudou teu pra mim. prazer sexual muda a partir desse tipo de Ah, operação só se ou não? você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Então, olha aí. Olha aí, galera, tá vendo? Todo mundo. Ele O tá Brasil inteiro interessado. quer provar. Ele está muito interessado. Isso aí é segredo. Isso aí pertence só a mim, meu marido. Não, é lógico, mas acontece que você, por ser uma pessoa pública, e a partir do momento que você vem aqui ao programa, eu sou obrigado a Sexual perguntar, lógico. sexual não. Sexual Não, é é que pra- todo mundo quer saber, afinal de contas, lógico que é assim. Ah, Porque a partir do momento que pensa quem você sabe, eu usou não- isso pra si, pra Não usei não. Claro que sim, ué. Aconteceu, a minha parte... Não usou, tá aqui porque não, porque Não. era uma freira. Não, as Pô. pessoas sabem da minha coisa e tudo mais. Não que eu tenha usado a mudança de sexo. Não, ontem aconteceu, né? Lógico, mas você foi convidada para vir aqui, Roberto, primeiro porque você mostrou que é uma mulher bonita e fez operação, senão você não viria aqui. Teve também aquele clássico vídeo em que a Marília Gabriela entrevista a Roberta Close e entra no tema orgasmo e prazer da Roberta com o marido dela. Eu não uso especulações para vir falar aqui com você. Eu não uso fofoca, eu disse que me disse. Eu estou dizendo opinião
de cientistas, de pessoas que trabalham com o corpo humano e que dizem que... Eu não acredito que eles possam dizer uma coisa dessa, muito errado. Que disseram que transexuais, eles na verdade... podem dizer, mas não podem ter a realidade, porque quem sabe é quem passa. Não, eu é posso que... te provar que isso é errado, porque eu acho que... Você não pode me provar. Eu posso te provar. Não, como é que você vai me provar? E tô brincando contigo. Não, através de pessoas que possam te explicar claramente, mas isso vai entrar num debate, numa coisa que não é bem isso, por quê? O meu livro não é para ficar explicando se eu tenho orgasmo, se eu não tenho orgasmo, como é que eu faço, como é que eu não faço, porque eu já te falei, isso é uma coisa muito íntima. Acho que as pessoas têm que aprender a respeitar as pessoas. Uma preocupação desnecessária. Eu acho que não. Com a vida sexual das pessoas. Eu acho que não. Eu acho que você, por quê? eventualmente... Porque você acha... Não, meu amor. É que eu acho que, eventualmente, você pode estar ajudando uma porção de gente na mesma praia que você e que tem uma dúvida atroz, que está morrendo de medo de fazer as coisas, mas, que não amor, tem certeza de nada, que não sabe o que se Sim. passa, e você pode dizer. Mas então não é a mim que tem que perguntar, tem que ir uma pessoa, um órgão médico. Eu não sou uma médica, eu sou uma modelo. Extremamente constrangedor, né, gente? Mas eu acho que é muito importante o que a Roberta fala nessa entrevista com a Marília Gabriela. Eu acho que além dela ser muito elegante na fala dela, né, ela é muito correta e muito responsável também. A gente tem mania de generalizar as coisas com base na nossa experiência, na nossa vivência pessoal. Mas quem tem propriedade para falar sobre eficácia de procedimentos médicos é o médico mesmo, é o pesquisador, não é o paciente. Vai ter paciente com sucesso e paciente sem sucesso. Cada pessoa é uma pessoa mesmo. O discurso da Roberta, na maioria das entrevistas que eu vi, é de se aplaudir de pé mesmo. A Roberta já lançou uma biografia dela chamada Muito Prazer, Roberta Close, e nessa biografia ela fala bastante sobre as dificuldades de ser uma pessoa trans nascida nos anos 60 e conta que nasceu hermafrodita. Esse termo hoje em dia ele não é mais usado, mas ele se referia a pessoas que hoje se chamam intersexo. Lembrando que ser intersexo não significa ser trans. Intersexo é sobre características biológicas. Já a transexualidade é algo sobre a sua identidade de gênero. A Roberta é uma pessoa biologicamente intersexo que também passou por uma transição de gênero. A Roberta se casou em 1993 e segue casada até hoje com o marido suíço dela, que é um alto executivo da Nestlé. Hoje eles vivem por lá uma vida mais pacata e bem afastada dos holofotes. A Roberta hoje olha para trás e vê todo o sucesso como modelo, como atriz, como cantora e como apresentadora que ela teve. Mesmo sendo tão reconhecida pela sociedade, ela conta que os pais dela nunca prestigiaram o trabalho dela. Os pais da Roberta faleceram dizendo que sempre que anunciavam o nome da Roberta Close na TV, eles paravam de assistir. Eles nunca foram ao teatro para ver uma peça da Roberta. Nunca falaram com ela sobre os êxitos que ela obteve ou as conquistas dela. Nunca foi um assunto resolvido para eles e ela fala sobre isso até hoje em um tom de pesar, mas sempre com muito respeito a eles. Dá para sentir que esse é um buraco que nunca vai ser preenchido nela. E essa é a realidade de muitas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. É o aprendizado diário da convivência com a ausência do reconhecimento e da presença e orgulho das pessoas que, em tese, deveriam ser as primeiras pessoas a se orgulharem e comemorarem com a gente. A Roberta não se identifica como uma pessoa que abriu portas para gerações seguintes. Ela diz que ela entende que ela seja uma referência e acha que esse papel de referência já deixa ela super feliz, porque ela sempre quis ser referência, porque ser referência é o porto seguro que todo ser humano precisa. Ela fala que a vida é feita de histórias para serem contadas, sejam as que a gente vive ou as que a gente escuta e consegue se reconhecer. E o fato da história dela conseguir ser um pilar onde outras pessoas consigam se reconhecer já deixam ela super realizada. Mas eu vou dar meu pitaco aqui. A Roberta abriu sim portas para muita gente. Ainda que ela diga que ela não tenha tido consciência do que ela estava fazendo, ela fez e fez muito. Ela foi uma das primeiras pessoas trans a conquistarem projeção nacional nesse país. Ela criou espaços de debate sobre pautas de visibilidade e de respeito à diversidade de gênero. E ela fez isso tudo com muita elegância, muita classe e muita sabedoria sempre. Ela teve o título de mulher mais bonita do Brasil, mas a gente sabe que ela foi muito mais do que isso. Ela foi um marco na história do nosso país. E mesmo longe dos holofotes, hoje em dia, por opção, ela continua seguramente sendo um farol para quem ousa ser quem é. Até mesmo porque hoje em dia ser bonito ou bonita é muito mais fácil. Agora, fazer história como Roberta Close fez, aí, meus queridos, é outra história.
baú. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações porque ainda tem mais vídeo desse especial que tá rolando para sair. Se você ainda não assistiu aos episódios da Igona e do Jorge Lafon, vai logo ver. Diz pra mim o que você achou aqui nos comentários, se você gostou, quem mais você quer ver por aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau.